Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal G3 Network, onde estaremos falando aí sobre a nova obrigatoriedade da Anatel, começou a valer agora, que é aí o chamado atesto, que é basicamente aí um atestado voltado para questões trabalhistas. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre esse assunto. Tá? Meu nome é Gilson Barbosa, para quem não me conhece, aqui da G3 Network, empresa especialista em assessoria de Anatel. Então vamos lá detalhar um pouco, já estou aqui no site da Feninfra, que é uma das únicas empresas até então habilitadas para emitir esse atestado. Mas antes de detalhar mais aqui no site deles, né, a gente vai falar rapidamente aqui sobre o que é esse tal de atesto e depois a gente vai ver em detalhes também no site da Anatel algumas informações. Então aqui ele fala, você sabe para que serve o atesto de regularidade? Aqui tem a resolução, que é de 28 de abril de 2025, e a resolução interna da Anatel, de abril também, tornou-se obrigatório para todas as autorizadas de serviço de telecomunicações e seus terceiros, responsáveis pela construção, instalação e manutenção de redes de infraestrutura de telecomunicações, comprovar que possui documentos demonstrativos que adotam medidas de prevenção de acidentes, de garantia de saúde do trabalhador e que estão regulares com as suas obrigações trabalhistas e fiscais. Então, esse é um resumo do que é esse atestado. Tá? Aí a gente tem aqui a resolução interna, comentada lá no site da Feninfra, que é a resolução 428 de 28 de abril de 2025. Estabelece documentos para comprovação de adoção de medidas de prevenção de acidentes que estão regulares a obrigações trabalhistas e fiscais. Basicamente, a Anatel está terceirizando, né, o que aí já a gente tem alguns problemas e algumas entidades que estão questionando por eles estarem terceirizando esse trabalho para outras empresas, que no caso agora entidades sindicais, tá? Então aqui basicamente essa resolução eles estão aí aprovando os documentos para a comprovação de adoção de medidas de prevenção de acidentes e que estão regulares a obrigações trabalhistas e fiscais. Autorizado o serviço de telecomunicação de interesse coletivo comprovará a cada 2 anos a Anatel que adota medidas de prevenção de acidentes mediante a apresentação de documentos que demonstrem possuir o programa de gerenciamento de risco, conhecido como PGR, em que constem as avaliações do ambiente de trabalho com o objetivo de identificar os perigos com antecedência e aplicar medidas preventivas para proteger seus trabalhadores. Isso é só o item A. Então, a empresa deve possuir PGR. No item B, possuir o controle médico de saúde ocupacional, o PCMSO, para fazer o mapeamento das condições de saúde dos trabalhadores que adoecem em decorrência das atividades desenvolvidas ou em virtude de um acidente de trabalho. Item B. Item C, a recepção de equipamentos de proteção individual, EPIs, e equipamentos de proteção coletivas, EPCs, adequados para cada atividade dos trabalhadores. Item D, a realização de treinamentos sobre segurança no trabalho de acordo com as normas regulamentadoras, melhor dizendo, que são as NR gerais e específicas para as atividades a serem executadas pelos trabalhadores. E aí cumprem o anexo 2 da NR4, da norma 4 do TEM. Aí aqui temos várias outras portarias aqui, foram publicadas lá em 2022, etc. Atestado de capacidade técnica comprova a existência das condições necessárias de execução do volume de serviços a serem realizados e a competência técnica dos seus profissionais. Resumo da relação de tomador de obra, RET. Autorizado o Serviço de Telecomunicações de Interesse Coletivo comprovará anualmente a Anatel que está regular com suas obrigações trabalhistas fiscais mediante a apresentação de certidão negativa de débito trabalhista ou certidão positiva com efeito negativa, certidão de regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos federais, CND, e tem um item que foi modificado por eles, né, que era o registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, porque eles alteraram incluindo, além do CREA, né, pode ser o CREA ou o Conselho Regional dos Técnicos Industriais, que é o CRT. Tá? Então, eles incluíram aqui o CRT, né, que basicamente é o CFT. Então, a empresa pode estar cadastrada no CREA ou no CFT. Aí ele fala que a superintendência responsável pelo outorga de serviço de telecomunicações poderá solicitar documentos e informações ou ainda dispensar a apresentação de documentos constando nessa resolução interna, desde que justificada no caso concreto. E aí eles incluíram aqui que a verificação documental das obrigações previstas na resolução interna poderá ser realizada por entidade sindical, patronal ou laboral previamente
devidamente habilitada pela Anatel conforme o ato diretor. E aqui que a gente começa um dos problemas que entra na questão da Anatel estar terceirizando essa verificação dessa documentação. Então, ao invés de eles fazerem, sei lá, disponibilizar um sistema e ficar isso, não, eles estão terceirizando esse serviço para outra empresa, no caso, empresas sindicais, sindicatos, onde eles basicamente vão cobrar para poder fazer, né, essa verificação dessa documentação. E aí ele fala o que esses sindicatos devem apresentar para eles, né? Ou seja, o sindicato deve apresentar que está tudo em ordem, que está tudo certo, enfim. E aí ele fala que essa resolução interna entrará em vigor em 180 dias, contados a data da sua publicação no boletim de serviço eletrônico da Anatel. Ele foi publicado dia 30 de 4 de 2025, né? Então 6 meses depois aí, a partir do mês 11, ele já começou a valer, né? Tá? Essa notícia ficou até um pouco escondida e agora ela veio à tona porque a gente teve aí a primeira empresa que foi de fato habilitada para fazer essa verificação. Até então eles não tinham nenhuma empresa. Tanto que vocês podem ver que foi publicado aqui as listas de entidades sindicais habilitadas no dia 16/12. Então aí quase um mês aí, mais de um mês depois de começar de fato valer essa questão. E aí mais uma obrigação aí que os provedores têm que estar se preocupando, né? Aí é que ele fala, né, da resolução que a gente acabou de ver, e essa página que tem aí as listas das entidades sindicais habilitadas para apoiar a agência na verificação da documentação. Basicamente a Anatel quer meio que se livrar ali de ter que verificar toda essa documentação, né? Então terceirizando isso para outra empresa, gerando um custo a mais para os provedores, para as empresas de telecomunicações. E a questão maior também é que coloca todo mundo no mesmo barco, né? Então você pega uma empresa, às vezes provedores que tem 300 clientes, provedor que tem 10 mil clientes, 5 mil clientes, 1000 clientes, está todo mundo no mesmo barco ali. Vai ter os mesmos custos e as mesmas obrigações. Tem algumas diferenças menores, mas eu acho que poderia haver até uma isenção para provedores menores aí, né? Enfim. E aí ele fala, né, conforme aqui previsto no RGST, não transfere competência fiscalizatória, mas representativa de apoio à regulação restrita à conferência de documentos exigidos por normas próprias. O objetivo é reforçar a segurança jurídica, promover transparência, facilitar o cumprimento das obrigações legais para as empresas do setor, em alinhamento com os princípios de saúde, segurança do trabalho, responsabilidade social e sustentabilidade. Na verdade, na minha visão, a ideia aqui é terceirizar o serviço, né? Então, às vezes eles não têm pessoas suficientes para fazer essa fiscalização, então estão terceirizando essa conferência de documentação. Também vão fortalecer os sindicatos, porque vai estar entrando dinheiro para o sindicato para emitir isso a cada 2 anos, anualmente, né? O envio de documentações provavelmente para a própria Anatel. É cada 2 anos para fazer o atesto, né? Para fazer o atestado lá junto com esses sindicatos, né? E aí a gente tem o primeiro sindicato que foi aí habilitado pela Anatel para fazer isso. Provavelmente vão surgir outros. E aqui já é um ponto importante também, porque como que a Anatel vai solicitar isso se só tem uma empresa? Você não tem nem concorrência de sindicatos para poder prestar esse serviço. Claro que às vezes daqui a pouco eles mesmos vão já padronizar uma tabela, mas sei lá, pode ter um sindicato que às vezes é mais simplificado, mais fácil, um valor menor, enfim. Então a gente tem aqui a FENINFRA, né? Aí que tem aqui o ato de quando que eles foi homologado para isso, código sindical, endereço, site, etc. E aí a gente tem algumas perguntas e respostas, né? Porque foi criada essa verificação, aí eles falam aqui de ONU, né? A Agenda de Sustentabilidade 2030 da ONU. Então você vai vendo como que as coisas vão se relacionando, né? Aí vem aqui ESG no setor de telecomunicações. É como eu falei, imagina um provedor muito pequeno ter que se preocupar com isso, cara. Não tem cabimento, né? Então a ideia, no final das contas, vai acabar diminuindo aí também o número de provedores, né? Quem pode realizar a verificação documental? Aí ele fala aqui que vai ser realizada por entidades sindicais, patronais ou laborais previamente habilitadas. E nesse momento, né, a primeira entidade foi a FENINFRA aí onde pode consultar aí nesse próprio site como funciona o processo de verificação. Ele comenta aqui um pouco sobre isso, a gente vai ver melhor no site da FENINFRA. Quando deve ser feita a comprovação das obrigações? Ó? Ele fala que deve ser feita anualmente a Anatel, então todo ano vai ter que fazer ali, né, essa comprovação para a Anatel, enquanto a comprovação das medidas de prevenção de acidente deve ser feita a cada 2 anos, que é justamente esse atesto de regularidade emitido pela entidade habilitada terá a mesma validade prevista na regulamentação da Anatel. Então, cada 2 anos
você tem que emitir esse atesto aqui, né? Aí aqui fala dos documentos exigidos, né? Você tem aí o PGR que a gente viu lá, temos aí o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, temos o comprovante de fornecimento de EPIs, tem o comprovante de treinamento de segurança, teste de capacidade técnica, tem o RET, certidão negativa da questão de débitos trabalhista, FGTS e débitos federais e registro junto ao CREA ou CRT. Então são todas essas documentações que também aí vai gerar outros custos, outras questões para os provedores, né? Então você vai emitir um PGR, vai gerar um custo, vai emitir um PCMSO também vai te gerar um custo. Fornecer IPI já é o básico, né? Então se você tem funcionário, mas a gente tem casos aí onde temos clientes que ele é o dono do provedor e ele é quem executa o serviço. Então ele não tem funcionários que fazem a instalação, é ele mesmo, né? Então como que vai ficar nesse caso, né? Então tem todas essas questões aí que não está sendo levado em consideração aqui. Aí que fala que o que acontece é a empresa não apresentar os documentos ou não regularizar as pendências. Aí ele fala que após a notificação, a entidade habilitada pode concluir sua atuação com encaminhamento de denúncia circunstanciada à Anatel, que avaliar e pode adotar as providências cabíveis conforme regulamento de fiscalização regulatória. Aí aqui fala se a atuação das entidades habilitadas substitui a fiscalização da Anatel, ele fala que não, que a atuação das entidades é considerada atividade de apoio, que é o que a gente estava falando, terceirização, né, que eles estão fazendo do serviço deles, restrita à verificação documental, tá? Então eles apenas vão verificar os documentos, não implica de delegação de competência fiscalizatória, que permanece com os órgãos competentes como o Ministério do Trabalho e Emprego. E aí ele fala que onde pode encontrar informações sobre o processo de documento necessário, vai ser aí, assim como os documentos, prazos e critérios para deferimento do atesto deve ser disponibilizado no site da entidade habilitada. Então, por enquanto, a gente só tem essa entidade, então a gente vai pegar eles aqui como exemplo. Aí que a gente tem um fluxo completo para emissão desse atestado ou da denúncia circunstanciada. 30 dias inicial ali para dar entrada, ou eles verem que você não deu entrada, né? Então vamos colocar aí a partir de janeiro, né, que a gente já está aí no final do ano. Então até o final de janeiro para dar entrada ou para eles verificarem que você não deu entrada. Se tiver tudo certo, 30 dias sai a emissão do seu atestado. Se não, você vai ter ali, vai ser notificado, vai ter 60 dias para regularizar. Tá? Se você regularizar, vai emitir o atestado. Se você não regularizar, daí vai entrar na fase de notificação, né, de instauração ali, onde você vai ter 30 dias, né, para você se defender ou para se regularizar. Se você não se regularizar, né, aí você vai ter a fase de instrução, onde depois de 30 dias da análise da área técnica da FENINFRA, se você apresentar ali todos os documentos, você vai emitir. Se não, vai entrar a fase da denúncia, onde é mais 30 dias para a manifestação final, e aí eles vão fazer a denúncia circunstanciada à Anatel. Então, basicamente é isso que, a princípio, né, a FENINFRA vai fazer, tá? Então, a gente tem um prazo até relativamente grande, né? Mas lembrando que para obter toda aquela documentação demora também, são várias etapas, então não é um processo simples, tá? E aí, aqui também no site da FENINFRA você tem toda a especificação, o que é o atesto, enfim, por que é expedido pela FENINFRA. Aqui não temos essa questão dos custos detalhados ainda, tá? A gente ainda não fez nenhum cliente, a gente ainda está na fase aqui de detalhar mais essas informações, assim como a gente está fazendo para vocês aí. E para os nossos clientes, daí a gente vai avaliar cada caso, né? Então, dependendo do tamanho do provedor, etc., tem funcionário, não tem, a gente vai começar a fazer esse levantamento junto aos clientes, para orientar eles corretamente de cada caso, né? Porque aqui a gente está dando uma visão geral, mas com os clientes a gente vai fazendo ali, cada caso sendo avaliado, instruindo ele corretamente. Então, se você não tem nenhuma assessoria e precisar, é só entrar em contato aí, link na descrição do WhatsApp da nossa empresa. Mas aqui tem uma parte interessante, ó, que eles falam o seguinte, tem questão aqui quando tem filial, tá? Também tem algumas questões, fala aqui do CREA. Tem aqui os prazos, né, também. Aí quando você presta serviço para terceirizado também, a empresa terceirizada que vai ter que fazer todo esse processo, tá? E aí você vai ter um contrato com ela, né, enfim. Aí aqui ele fala, ó, o pequeno provedor precisa apresentar todos os documentos? Aí ele fala, nem sempre. Aí fala, NR1 prevê hipóteses específicas de dispensa para a microempresa ME,
empresa de pequeno porte EPP. Então, se você é ME ou EPP, você também já está ali, teoricamente, com algumas dispensas de documentação. Aí ele fala que é classificado nos graus de risco 1 e 2, né, que permite que essas empresas, né, identifiquem exposições ocupacionais e agentes físicos, químicos ou biológicos, fiquem dispensados da elaboração do PGR. Então, aqui já elimina ali o PGR para essas empresas, né? E aí fala aqui que também dispensa do PCM-SO, quando não houver exposição a agentes ocupacionais, desde que as informações digitais tenham sido declaradas conforme o item 1. Assim, pequenos provedores enquadrados nesse critério podem apresentar declarações substitutivas nos sistemas que resultam em certidão positiva quando compatível com a norma. Então aqui a gente tem várias outras informações que podem esclarecer um pouco aí, né, e facilitar um pouco a vida dos pequenos provedores, tá? Mas a gente também já encaminhou algumas solicitações de informações à Anatel, como é que vai ficar esse caso, né, conforme a gente falou, empresas que trabalham por conta própria, né, então, eu tenho um provedor, eu sou o dono do provedor e eu é que executo a instalação, um microprovedor aí que a gente costuma chamar. Como que vai ficar esses casos, né, porque daí você não tem um funcionário, você não vai ter um registro desse funcionário, você já é o funcionário, tem esses cenários, então tem várias questões aí. Uma das coisas que a gente vê que muitos provedores não têm, a questão das NRs, né? Então a gente tem NR10, NR35, né? Trabalho em altura, trabalho com questão de eletricidade, então isso é importante, fazer os cursos, treinamentos, inclusive a gente já está fechando aí algumas parcerias para estar disponibilizando isso ao nosso cliente de forma online, para você já ter isso pronto também, tá? Enfim, é isso, é mais uma exigência, mais uma burocracia que vamos ter que se adequar aí, né, para continuar mantendo no mercado e ficando regular aí, porque cada vez mais a Anatel vem fechando esse cerco. E espero que a gente tenha, né, ajudado aqui um pouco essas orientações que a gente passou. Precisando aí de serviço, a gente está à disposição. Até o próximo vídeo. Obrigado. Até mais.